aquele que estava calado, aquele que estava acomodando. Deus está levantando um grande exército na terra, um exército poderoso, um exército que tem compromisso com o céu. Boa tarde, pessoal. Estou saindo agora para uma reunião ali em Santa Maria, e aonde nós vamos ali estar defendendo os nossos valores, nossos princípios cristãos, falando sobre a defesa da família, porque estão querendo destruir os nossos filhos, nossa família. Mas quando nós entrarmos ali na Câmara, nós vamos estar defendendo a nossa família, os nossos filhos, porque entendemos que os nossos filhos são o futuro dessa nação. Vai sair, espírito maligno! E aí, meus amigos, vamos falar de talaricagem. Tem uma galera perguntando para mim aqui como é que ficou o caso do pastor Talarico da Assembleia de Deus, ou da empresa familiar, né, chamada Assembleia de Deus de Brasília. Há mais de 30 anos, os irmãos tomam conta da igreja que foi fundada, cara, junto com Brasília, para você ter uma ideia. Então é um império gigantesco e 30 anos, uma família, irmãos comandando. E a igreja se manifestou através do seu presidente, que é irmão do Talarico, se manifestou, e nós vamos ler a manifestação sobre o caso. E também o pastor Talarico deu uma declaração onde ele deixa claro que está se afastando. Só que tem um detalhe nesse afastamento, que você de Brasília e de qualquer outra cidade precisa e deve estar atento, porque o cara cometeu um adultério. Por muito menos eles excluem as pessoas da igreja por usar barba, principalmente na Assembleia de Deus de Brasília. Eles não aceitam barba, é aquela coisa de usos e costumes. Só que adultério, se não é descoberto, é aceito, aplaudido, e o cara continua na pegada como homem de Deus. Espírito maligno! E passa despercebido. Só que dessa vez se deu mal, né? Porque o pastor, teve um pastor que fez a descoberta do caso, inclusive tem áudio dele, eu vou colocar aqui também. E esse detalhe que também eu vou te explicar no decorrer do vídeo. Mas antes, confere a sua inscrição aí, se você não é inscrito do canal. Se você já é inscrito, né, verifica para ver se não foi desinscrito. Deixa o seu like no decorrer do vídeo, seu comentário ajuda muito. Ajude a divulgar esse vídeo, porque esse vídeo é um vídeo de alerta também a você que faz parte desse contexto religioso, principalmente assembleiano. Bora pro vídeo de hoje. Depois de tanta negação de que os fatos não eram verdade, né, partindo do presidente da AD Brasília, eles resolveram dar uma nota, meus amigos. E a nota diz o seguinte: a Assembleia de Deus em Brasília vem ao público esclarecer que não coaduna com nenhum tipo de má conduta ética e cristã. Quando é descoberto, né, cara, eles não coadunam. Mas se não é descoberto, eles passam o pano e seguem normalmente a vida. Reafirmamos o nosso compromisso com os princípios morais e éticos que regem nossa instituição e informamos que todas as medidas necessárias foram tomadas internamente para apurar e corrigir quaisquer desvio de conduta. Gostaríamos de enfatizar que a notificação vinculada nas mídias sociais não retratam a verdade. Será mesmo? Dos fatos, nem as decisões tomadas por nossa diretoria. A ADB mantém o seu compromisso com a transparência e a integridade e continuará trabalhando para garantir que os seus membros e líderes ajam sempre de acordo com os preceitos cristãos e legais. Agradecemos a compreensão de todos e seguimos firmes na missão de promover a fé e os valores cristãos em nossa comunidade. O legal é que eles promovem o valor, a ética, a moral, né, os valores cristãos para a comunidade. Agora, quando parte para a vida da liderança, aí é outra história, né? Só resolvem com a pressão da mídia. Isso aqui se encaixa muito bem com as falas do Marcos Feliciano. Quem lembra do Marcos Feliciano? Reclamando, né, das mídias, espalhar as fofocas da igreja. Essa não é agora, a questão. Porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos. Olha o que esse pastor fez. Veja o que está acontecendo. Primeiro que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso. São seres humanos. Eu concordo. Para eles são fofoca, mas são assuntos sérios, cara.
Os caras têm duas medidas. Para a liderança, eles querem passar pano, assim como o Marcos deixou bem claro. Se dependesse desse cara, não saía nada e o povo continuaria sendo enganado, porque os bastidores é podre desse contexto. Mas quando se trata de membros fiéis que estão no banco cultuando, qualquer erro, qualquer delito cometido, qualquer coisinha que aconteça contra a fé é literalmente excomungado, disciplinado, fica uns 3 a 6 meses de banco e o cara ainda é colocado como alguém que não tem comprometimento com a vida com Deus. Mas os líderes é diferente, é só a pressão da mídia que faz eles reconhecer o erro. O que acontece antes dessa nota de esclarecimento da Assembleia de Deus de Brasília, o próprio pastor Talarico se manifestou em um grupo de pastores aconselhado pelo próprio irmão, que é o pastor presidente do campo. E ele colocou o seguinte no grupo: paz do Senhor a todos. Em concordância com a orientação do pastor Orcival, que é o irmão presidente, da igreja, estarei saindo do pastorado da igreja de Ceilândia Sul e também da direção do setor 2. Quero que todos estejam hoje em Ceilândia Sul. O pastor Orcival estará presente. Deus abençoe a todos. Dá para entender que houve, uma conversa entre os dois irmãos e o mais velho, que é o poderoso chefão deles, aconselhou ele se afastar. Depois a igreja foi e deu uma nota de esclarecimento. Só que a pergunta e o detalhe que existe nisso tudo aqui, e é a dúvida que a maioria dos que me mandaram para comentar o assunto lá no começo querem saber é: será que esse pastor vai continuar ganhando o seu salário da igreja, mesmo afastado da direção da igreja? Será que esse pastor vai ser afastado do corpo ministerial da igreja ou vai continuar ganhando o seu salário para continuar no banco de braço cruzado não fazendo nada? Até porque quem banca o salário dessa turma é o povo. E tem uma parte que está indignado e outra parte está dizendo que todo mundo erra e que isso aí foi um deslize, que tem que haver perdão, a igreja precisa perdoar. Em outras palavras, vamos continuar bancando a vida e os seus luxos, seus caprichos, enquanto ele paga o preço. E amanhã ou depois o cara volta com tudo, até porque pode se tornar até um sucessor aí do presidente. O presidente, se eu não me engano, é um dos irmãos mais velhos, Eu, particularmente, acredito que ele vai continuar, com certeza, ganhando um salário afastado, que é um benefício maravilhoso, até as coisas se acalmarem. E depois que se acalmar, vai voltar, vai retornar, como se nada tivesse acontecido. Espírito maligno! Geralmente, quando acontece um caso como esse dentro de uma igreja, falando de Assembleia de Deus, a maior instituição pentecostal brasileira, quem é excomungado da igreja e visto como alguém que é usada pelo tinhoso, pelo inferno, para derrubar o pastor ungido, é a mulher. A mulher geralmente é a primeira que é excluída. Nesse caso aqui, eu não vi até agora nada a respeito dessa mulher. E uma coisa que me chamou a atenção foi descobrir a aparência da mulher, quase que dá para dizer que é irmã da mulher dele, O cara desmanchou um casamento de 30 anos com uma mulher que é parecida com a esposa, cara. E eu vou dizer uma coisa, essa foi a que foi descoberta. A pergunta que fica no ar, possivelmente, será que não tem outras que esse cara andou dando pulada de cerca aí? O cara casado há 30 anos, uma família gigantesca, vice-presidente da AD Brasília, com tudo na mão para ser um sucessor do seu irmão, por causa do pé de cabra. Por causa do pé de cabra, o cara simplesmente se joga no lamaçal e tem que dar satisfação, e o povo está certo em cobrar. Inclusive temos até o áudio, que vazou do pastor, o pastor Jackson, o nome dele, se não estou equivocado, Pastor Jackson, aonde ele esclarece o que aconteceu. Dá uma olhada. Tudo que você ouviu falar aí é verdade. Porque fui eu que dei o flagrante. Vou repetir para você. Fui eu que dei o flagrante lá no Fiesta Motel da 070. Ok? A hora que ele entrou,
a hora que ele saiu do motel, eu tenho tudo documentado. Levei isso, mas a comissão foi montada aqui, até ele negou, levamos ao pastor Alcival, fui a uma comissão lá, e ele também negou, mesmo diante de todas as provas, ok? Então, como eu vi que eles iam passar a mão, eu pedi o meu desligamento do ministério, tá bom? Não sou mais membro e nem obreiro da ATEC. A partir de sexta-feira da semana passada, eu me desliguei do ministério, ok? Bem, estamos orando para Deus nos dirigir, onde é que a gente vai congregar agora, eu e toda a minha família. Outra coisa, todo mundo me sugeriu para que eu pudesse lançar isso aí em sites de fofoca gospel, enfim, mas eu não vou manchar o nome da igreja de Ceilândia Sul, na qual onde eu nasci, também congregaram, não vou fazer isso com a igreja de Ceilândia Sul, é com eles e Deus. Deixa eles lá, do jeito que eles estão, uma hora Deus toma providência, tá bom? Mas outra coisa, também não me furtarei a quem vir à minha casa, realmente pessoas que são comprometidas com a palavra de Deus e que quiserem saber da verdade, tá? Eu vou apresentar aqui os fatos e as provas para quem quiser, tá bom? Não vou publicizar isso aí, nem um site de fofoca gospel, mas para aqueles que me procuram. Aí está o áudio do pastor, cara, que está dando uma pressão sobre as provas, né? Porque tem que ter provas, enfim, e ele tem as provas segundo as informações. Inclusive até me enviaram aqui um print, né? Deixa eu ver se abre aqui um print, aonde eles estão pressionando que as provas só será entregue mediante a uma comissão que venha de pessoas idôneas. Olha só o que diz a nota aqui. Embora esteja marcada a reunião geral de obreiro para o dia 6/7, que será amanhã, uma reunião geral para resolverem o assunto, né? Em nossa igreja sede em Taguatinga Sul, até o momento não foi noticiado a criação de uma comissão para apuração dos fatos, mesmo diante de tamanha repercussão. Como já foi noticiado, o pastor Jackson somente apresentará as provas diante de uma comissão séria, isenta, composta, e tá certo ele, né? Composta por obreiros reconhecidamente honrados do ministério. Por que eu digo que está certo? Porque se ele leva essas provas diretamente ao presidente e mais 1 ou 2, 3 da cúpula que fazem o jogo do presidente, eles vão pegar essas provas, arquivar e vão divulgar que as provas não dizem nada. E o povo vai se revoltar contra o pastor Jackson aqui que tem as provas. É por esse motivo que ele não está abrindo mão de ter uma comissão de várias pessoas idôneas para apresentar a prova. Porque, cara, o jogo eclesiástico dessa turma é sujo. Quando se trata de política, até porque são irmãos conhecidos pela política em Brasília, quando se trata de poder eclesiástico, pastores, líderes, eles tentam de toda maneira abafar em nome de não causar o tal escândalo, mas é para se autoprotegerem e assim jogar que as provas não tem nada a ver e quem vai ficar, né, em maus lençóis vai ser com certeza o cara que foi e levou as provas. Mas levando as provas com pessoas, né, diversificadas, idôneas da igreja, que fazem parte do contexto, aí o negócio fica mais protegido para o lado. Isso aqui é uma dica para você que pega ou tem alguma prova contra algum líder. Nunca entregue a prova somente para o líder. Eu fui pastor e eu sei muito bem como funciona. O pastor pega as provas, arquiva tudo e divulga que não tem nada contra, que aquilo ali não prova nada. E quem que vai ter esse acesso? Hoje em dia está muito mais fácil, né? Porque tem internet, que ele pode divulgar na internet. Mas isso acontecia muito no passado e com certeza até hoje acontece. E outro conselho é, se tiver provas, entregue as provas e fique com outro arquivo, com a segunda via, para você se proteger futuramente, se por acaso acontecer de que venham dizer que as provas não querem dizer nada. Porém, eles têm algumas perguntas também que diz assim, seguindo a nota aqui. Perguntas dos corredores da AD Brasília. O pastor Orcival realmente quer fazer da AD Brasília, igreja fundada na criação de Brasília, um reduto familiar? E eu já vou responder essa pergunta para vocês. Ele não quer, ele já fez. Já tá claro. Quem está de fora enxerga. Possivelmente você que está dentro não consegue enxergar, mas quem está de fora, ele já tornou a igreja de Brasília um reduto familiar. É um império da família, não tem para ninguém.
Inclusive, a diretoria local já faz o jogo para manter ele no poder. É só cego que não enxerga, tá? Querendo emplacar mais um irmão, aí dá o nome do irmão aqui, o tal de DX, Daniel Xavier, como coordenador setorial. A outra pergunta: é normal a indicação do contador da igreja, das instituições ligadas à AD Brasília, da Associação Beneficente Evangélica, que gerencia as creches com dinheiro público, amigo pessoal do pastor Manuel? Com certeza, cara, eu não tenho dúvida. Se tiver dúvida, comenta aí embaixo. Ou se concorda comigo também, deixa seu comentário aí. Eu não tenho dúvida, é tudo aparelhado, meus amigos. Assim que funciona o jogo. Está faltando discernimento ou conselheiros que lhe falem a verdade. A verdade é que a Assembleia de Deus de Brasília, comandada pelos irmãos Xavier, conhecidíssima e famosa por ter uma doutrina rígida, né, que nem barba, eu seria excomungado dentro dessa igreja. Vai sair, espírito maligno! Acabou explodindo esse escândalo, aonde o irmão vice-presidente da igreja de Brasília, conhecido agora na internet como pastor Talarico, traiu a esposa, um casamento de 30 anos, mais de 30 anos, segundo as informações, com filhos, filhas, netos, uma carreira eclesiástica, para não dizer uma carreira profissional, né, dentro da empresa, uma carreira eclesiástica ministerial aí, jogou tudo isso pro alto. E lamento em te informar, a carreira eclesiástica, pastoral, ministerial desse cara, se a igreja não continuar se posicionando, colocando pressão, ele vai continuar normal, até mesmo divorciado futuramente. Ah, mas divórcio é quase impossível, Zaio. Com certeza, até porque a esposa não vai jogar fora um casamento também de todos esses anos e nem a vida boa que leva. Geralmente o que acontece quando um pastor trai a esposa é o perdão da esposa, porque a esposa vai fazer o que da vida? Jogar tudo pro alto? Não. Ela perdoa para poder se manter ali ganhando seus luxos e caprichos. Infelizmente, essa é a realidade do contexto religioso evangélico que nós estamos contemplando nesses últimos tempos. E o que mais me impressionou nessa história toda foi a aparência, né, da amante, muito similar à esposa do cara, velho. Sem contar que, pasme, sem contar que as duas eram amigas íntimas, muito próximas. Então fica a dica aí, você que é esposa de pastor, toma cuidado com as amigas e irmãs santas de Deus que ronda a sua casa, que frequenta a sua casa, porque às vezes o Judas pode estar aí do seu lado e chamando você de linda e saindo com o seu marido, santo homem de Deus. Toma cuidado. Seba, demônio! O que nos resta agora é aguardar, ver o que vai dar nessa reunião de amanhã, se vão continuar tentando passar pano ou se vão resolver o caso. Eu tenho quase plena certeza aqui de que não vai acontecer nada além de um afastamento e o cara ainda continuar ganhando o seu salário normal. Afastado do cargo de pastor, líder setorial, da vice-presidência e continuará com certeza ganhando o seu salário. Eu acredito que nessa reunião vai ficar tratado aí quem vai assumir, né, o lugar dele na diretoria da igreja, a questão lá do setor a qual ele era líder. Enfim, vamos esperar para ver. Se tiver alguma novidade, vou trazer para vocês aqui. Pegue esse vídeo, divulgue para todos que você conhece nos grupos de WhatsApp. Deixe o seu like que é importante. Comenta aí se você concorda comigo. O que você acha disso tudo aí? Para mim não tem novidade nenhuma, esse meio é disso aí para pior. E se não viesse à tona pelas mídias, com certeza estariam fazendo o jogo do Marcos Feliciano, tentando abafar e esconder o máximo possível, em nome de resolver internamente, que nunca resolve, continuam com a vida do mesmo jeito, só tentam resolver quando a mídia dá a pressão. Tem jogo político por trás? Sim. Tem jogada política gigantesca no contexto? Tem sim. Tem jogo eclesiástico no meio? Tem sim. Mas é importante lembrar que tem um pastor que traiu a sua esposa, traiu um casamento de 30 anos
e foi descoberto agora. Isso é o que nós ficamos sabendo. Se concorda comigo, deixe seu comentário, me segue nas demais redes sociais, no Instagram, Facebook, e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor e desejo a vocês